Olá, bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz e gravado aqui na igreja do UNASP São Paulo. Esta é a quarta lição desse trimestre e o título da lição dessa semana é Vendo a Face do Ourives. E vamos começar pelo verso para memorizar, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que diz assim: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. A lição desta semana começa contando uma ilustração de um ourives no processo de purificação do ouro no fogo. E a ilustração conta que de vez em quando ele tirava o ouro, observava e então devolvia para o fogo, aumentava a temperatura. Então ele foi questionado sobre como ele sabia quando o ouro estava totalmente puro. E a essa pergunta ele respondeu o seguinte: eu sei quando o ouro está puro, quando eu posso ver o reflexo do meu rosto nele. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler refere-se exatamente a isso. Deus nos submete a um processo de purificação que vai nos transformando até refletirmos a imagem dele em nós. E semelhante ao ouro, esse processo acontece também no fogo. Só que é o fogo das provações, o fogo do sofrimento. É assim que nós somos aperfeiçoados até refletirmos a imagem de Deus em nós. Esta semana nós vamos estudar sobre o papel do sofrimento nesse processo de purificação do caráter e como entender isso no contexto do grande conflito. Se você está cheio de dúvidas por causa das coisas ruins que têm acontecido na sua vida, eu tenho certeza de que a lição desta semana será uma bênção para você. O título da lição de domingo é A Sua Imagem. O texto para a lição de hoje é Romanos 8, 29, que diz assim: Aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Bem, esse texto é bastante usado para defender a teologia da predestinação. O texto diz: aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. As duas posições antagônicas sobre esse assunto são o calvinismo e o arminianismo. O calvinismo ensina que Deus determinou por um decreto divino, desde a eternidade passada, quem vai se salvar e quem vai se perder. O arminianismo basicamente ensina que Deus tem o conhecimento prévio de quem aceitará a sua graça salvadora, mas esse conhecimento não interfere na liberdade de escolha das pessoas. Há outras posições intermediárias entre essas duas teorias. Nós adventistas cremos que Deus tem o conhecimento prévio de todas as coisas, mas cada ser humano tem o livre-arbítrio para responder positivamente ou negativamente à oferta da salvação. É claro que o livre-arbítrio está comprometido, pela condição pecaminosa do ser humano, mas Deus nos dá a liberdade de aceitar ou não a graça salvadora. Dessa forma, Deus predestinou, não no sentido de que Ele determinou quem se salva e quem se perde, mas no sentido de que Ele planejou a salvação e tomou providências para que todos tenham acesso a ela, só que nem todos aceitam. Com isso entendemos que o plano de Deus é restaurar a imagem de Deus no ser humano e é uma oferta para todos. Desde que caiu em pecado, a humanidade entrou num processo de degeneração física e moral. Embora ainda tenhamos vestígios da imagem de Deus em nós, essa imagem está imensamente distorcida. A obra da redenção envolve não apenas livrar o pecador da culpa do pecado, mas envolve também um processo de aperfeiçoamento, de restauração da imagem de Deus. Se você luta contra defeitos de caráter, vícios e pecados que não consegue abandonar, lembre-se de que Deus tem o poder para lhe dar a vitória. Clame a Ele, apegue-se à palavra de Deus, ore mais. Ele vai restaurar em você a imagem de Cristo. Creia nisso e busque isso cada dia. O título da lição de segunda-feira é Fé em meio ao fogo refinador.
A lição de hoje menciona a experiência de Jó. No meio da mais severa provação, Jó permaneceu fiel a Deus. É claro que ele enfrentou sérios questionamentos pessoais. Um deles, por exemplo, é que ele queria ver a Deus e falar diretamente com ele para pleitear sua causa diante de Deus, mas ele não podia. No capítulo 23 isso é mostrado, né? Ele começa dizendo assim: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Verso 2. Depois, na sequência, ele fala assim: ah, se eu soubesse onde o poderia achar. No versículo 3. Mas como é que um mero homem se empenha para encontrar Deus? Se Jó fosse para frente ou para trás, né, leste ou oeste, para a esquerda ou para a direita, norte ou sul, ele não poderia ver Deus ou mesmo ter uma rápida visão dele. É claro, Deus está presente em toda parte, mas Jó queria um encontro pessoal com ele. Ele tinha perguntas a fazer e argumentos a apresentar. Mas há uma coisa que Jó tinha que entender, e talvez seja uma coisa importante para você entender hoje também, especialmente se você é um servo de Deus ou uma serva de Deus e está enfrentando provas severas na sua vida. Entenda bem o seguinte: quando Deus coloca o seu próprio povo no forno, na fornalha da provação, Ele mantém o olho no relógio e a mão no termostato. Você entendeu? Ele sabe o tempo e a temperatura que podem ser suportados. Podemos questionar por que Ele faz isso, ou por que Ele não apaga o calor, ou mesmo desliga a fornalha. Mas nossas perguntas são apenas evidências de incredulidade. Como eu disse no capítulo 23 de Jó, e agora no verso 10, está a resposta. Ele diz assim: mas Deus sabe o caminho que tomo. Quando Ele me tiver testado, eu irei aparecer como ouro. O ouro não tem medo do fogo. A fornalha só pode tornar o ouro mais puro e mais brilhante. Que o Senhor abençoe você, que você permaneça fiel a Ele. No fim você vai entender tudo o que está acontecendo com você e vai louvar a Deus por tudo. Você vai ver. A lição de terça-feira tem como título As Últimas Palavras de Jesus. A lição de hoje faz referência a duas parábolas proferidas por Cristo já no final do seu ministério. Essas parábolas ensinam muito sobre a preparação que deve haver para a segunda vinda de Cristo. Na parábola das 10 virgens, vemos que todas dormiram, ou seja, todas falharam, mas 5 delas tinham azeite de reserva. O azeite aqui tem um significado duplo. Ele simboliza o Espírito Santo, uma demonstração de que a presença do Espírito Santo na vida é que fará toda a diferença na preparação para a volta de Jesus. O azeite simboliza também o caráter. Na verdade, o caráter é aperfeiçoado pela obra do Espírito Santo, por isso essa conexão. A formação do caráter é o foco da obediência à lei de Deus. A função da obediência não é obter méritos diante de Deus. Isso seria legalismo, salvação pelas obras. A obediência à lei tem a função de moldar o nosso caráter, à semelhança do caráter de Cristo. A lei é a expressão do caráter de Deus e, ao obedecer à lei, o nosso caráter vai sendo moldado por ela, evidentemente com a obra do Espírito Santo. Se o caráter não for santificado, a eternidade com Deus seria um tormento. Na parábola das ovelhas agora e dos cabritos, a separação entre eles tem base nas suas obras. É óbvio que não se trata aqui de salvação pelas obras. Mais uma vez, Jesus está falando aqui sobre o caráter daqueles que vão herdar a salvação. Essa é a obra do Espírito Santo em nossa vida, a formação do caráter. Isso envolve mudança de vida, mudança de gostos, mudanças de opinião. A vida vai sendo moldada de acordo com os princípios do céu. Essa é uma obra da vida inteira, e só será concluída na volta de Jesus. Mas isso é isso que devemos buscar hoje, uma preparação imediata. E nesse processo, às vezes Deus vê a necessidade de aquecer o fogo para queimar algumas impurezas.
Aceite isso com resignação e tranquilidade. O resultado é o que realmente importa, a preparação do nosso caráter para a eternidade. O título da lição de quarta-feira é Os Sábios. O capítulo 12 do livro de Daniel menciona um tempo de angústia que acontecerá pouco antes da volta de Jesus. Angústia como nunca houve antes. Nesse período difícil haverá uma distinção clara entre os ímpios e os justos. O profeta se refere aos justos como sábios. Os sábios são os que terão discernimento sobre os acontecimentos finais e estarão preparados para eles. Essa sabedoria não será resultado do conhecimento filosófico ou científico. Trata-se da compreensão dos acontecimentos finais, né, e do conhecimento pessoal de Deus. Eles só irão resistir à prova porque estarão amparados na palavra de Deus. A preparação para esse tempo tem de começar agora. Não haverá preparação de última hora, improvisada. Será um tempo de refinamento, de purificação, né? Como eu já mencionei ontem, de aperfeiçoamento do caráter. A mais severa prova para purificar o ouro. Os servos de Deus serão tão provados, né, que a sua decisão ao lado de Deus consolidará o seu caráter de forma definitiva. Já não haverá provas ou tentações que os farão mudar de lado. Esses receberão o selo de Deus. Uma vez que todos tenham feito a sua decisão final, né, de um lado ou de outro, então ocorrerá o que a profecia chama de fechamento da porta da graça. Esse será um tempo muito solene. Aqueles que negligenciarem a preparação certamente não vão resistir. Por outro lado, esse fato, né, essa profecia, não deve ser considerada com ansiedade ou com medo. A preparação é uma obra do Espírito Santo. Nosso esforço deve estar em apegar-nos à palavra de Deus cada dia, né, e permitir que o Espírito Santo atue em nossa vida. Alguns, de forma equivocada, concentram os seus esforços no comportamento, vivem com uma obsessão para parar de pecar, né? A ponto de perderem de vista a alegria da comunhão com Deus, da paz interior, que é o resultado da presença de Cristo em nossa vida. Deus está nos preparando para as grandes provas que nos aguardam num futuro muito próximo. Lembre-se de que o nosso destino não está aqui neste mundo. Tudo aqui é apenas uma preparação para algo muito maior e muito melhor. O título da lição de quinta-feira é Caráter e Comunidade. A lição de hoje fala sobre a importância da vida em comunidade. O cristianismo é uma religião de comunidade. A salvação é individual, mas a vida em comunidade é essencial para o fortalecimento e para a maturidade cristã. De acordo com Efésios capítulo 4, versículo 16, uma das evidências da maturidade cristã é a cooperação. E cooperação é exercida em comunidade. Percebemos que, como membros de um corpo, né, e de um corpo local, pertencemos um ao outro, né, afetamos um ao outro e precisamos um do outro. Cada crente, não importa quão insignificante ele possa parecer, tem um ministério para os outros crentes. O corpo cresce à medida que os membros individuais crescem. E eles crescem à medida que se alimentam da palavra e ministram uns aos outros. Foi descoberto que bebês isolados e não amados não crescem adequadamente e são especialmente susceptíveis a doenças, enquanto bebês que são amados e tratados crescem normalmente e são mais fortes. Assim é com os filhos de Deus. Um cristão isolado não pode ministrar aos outros, nem os outros podem ministrar a ele. E é impossível que os dons espirituais sejam ministrados de uma forma ou de outra. Agora eu quero chamar a sua atenção para um fato muito preocupante. Durante essa pandemia, tivemos que interromper as nossas reuniões de culto e passamos a fazer cultos pela internet. Esse foi o recurso para lidar com as limitações do confinamento que todos nós vivemos.
Mas, infelizmente, muitas pessoas se acomodaram com os cultos virtuais e perderam ou diminuíram o interesse nas reuniões presenciais. Pode ter certeza de uma coisa: é muito difícil ser cristão sozinho por muito tempo. O objetivo do culto não é apenas observar e receber o conteúdo apresentado. Se fosse isso, está tudo bem fazer pela internet. Mais importante do que isso, o objetivo do culto é participar do louvor, da adoração, dos momentos de oração, receber presencialmente a pregação da palavra. Então, por favor, não caia nessa armadilha do diabo de pensar que ser cristão sem igreja, sem comunidade, é normal. Não caia nessa armadilha. E agora, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém e se inscreva no nosso canal caso você ainda não tenha feito isso. A gente se vê para o estudo da próxima semana. A gente se vê amanhã aqui. Um abraço.